Na noite desta segunda-feira, a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública para debater a situação da educação aqui no município. O encontro reuniu professores, vereadores e a comunidade hamburguense. E o autor do requerimento é o vereador Issur Cor, que está aqui conosco. Tudo bem, Issur? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daiana. Boa noite, pessoal que nos assiste pelo canal 15 da NET TV Fevale. Muito obrigado pelo convite, desde já. Nós que agradecemos a tua presença. Issur, então, qual foi a tua primeira avaliação, né, dessa audiência que ocorreu ontem? O que pôde se trazer de produtivo para debater a situação? Bom, Daiana, a gente tinha como ideia mesmo justamente que essa seja a primeira de muitas audiências públicas que deve se realizar periodicamente. Acredito que no período de mais ou menos bimestral a gente vai estar organizando, e a ideia é o quê? Se fazer uma leitura de vários setores ligados à educação, né? Ontem, por exemplo, a representação era do Poder Executivo, através do secretário de Educação, que a gente fez um convite, infelizmente ele não compareceu. A gente também estava contando com o Conselho de Educação, que também não se fez presente. E aí sim, representantes do Sindicato dos Professores e, por fim, representantes de APMENs, Associações de Pais e Mestres, que também têm a grande parcela de responsabilidade na educação. Foi muito bom, a gente conseguiu traçar um diálogo muito bom entre o Sindicato dos Professores, alguns vereadores que representavam a bancada governista e também os pais. O início, digamos assim, o intuito inicial, Daiana, é a gente trazer subsídios, informações, tanto para os vereadores quanto para a comunidade, das principais questões que devem ser abordadas e elencadas para que a gente possa começar a resolver pouco a pouco muitas mazelas que a gente tem na nossa educação. Então era mais, como eu te disse, cunho de informação, que os pais, os professores trouxessem a sua visão sobre a situação da nossa educação e como a gente pode, num primeiro momento, como vereadores, legisladores, mudar um pouco esse horizonte para que a gente possa vislumbrar algo melhor a curto, até o final desse ano, e a longo prazo, até o final do mandato do prefeito Luiz Laureman em 2016. O que a gente acompanha, até aqui nas reportagens da TV Fevale, é que os professores reclamam de infraestrutura, né? Também do plano de carreira dos professores, que não há incentivo. Quais foram os principais pontos apontados por eles na audiência? Elencados tanto pelos professores, o principal é uma briga que eles estão, inclusive está judicializada, que é a lei de 1/3 da hora atividade, que é uma lei federal que o município não implantou ainda desde 2008, que garante aos professores 1/3 do período que eles ficam na escola para que eles possam planejar as suas aulas. E isso está diretamente ligado à qualidade da aula que eles vão depois propiciar aos seus alunos, né? Afinal de contas, não tem como o professor fazer uma aula de qualidade se ele não tiver um tempo hábil para planejar. Hoje o professor está tendo que planejar em casa, no seu horário de folga, entre aspas, em vez de estar com a sua família, ele está tendo que usar esse período para planejamento. O que devemos concordar não é justo, né? Se nenhum trabalhador leva serviço extra para casa sem receber, o professor também deveria ter condições de fazer isso na sala de aula. Essa é uma das principais demandas, também a revisão e, na verdade, um ponto final nessa questão do plano de carreira, né, que seja resolvido. E, por fim, como tu mesmo disseste, a questão da estrutura das escolas. Escolas com goteiras em dias de chuva, escolas sem refeitório, onde as merendeiras perdem mais tempo levando e recolhendo a merenda nas salas de aulas, escolas sem, digamos, locais de difícil acesso, com pouca segurança para os professores, inclusive professores sofrendo ameaças em alguns bairros mais periféricos. Então são várias questões que a gente pode não conseguir resolver tudo, mas devemos passo a passo, inicialmente, conseguir resolver algumas coisas para que eles possam pelo menos exercer digamos, com mais qualidade essa profissão tão digna, a profissão dos professores. Por outro lado, os pais trouxeram as demandas mais, principalmente da falta de recursos, que hoje, infelizmente, nas escolas que mais têm, digamos assim, uma estrutura mais qualificada, elas têm isso graças ao envolvimento dos pais, que organizam galetos, organizam festas, organizam churrascos, e com a venda desses itens, assim, eles conseguem investir na escola, o que não é certo também, né? A partir do momento que a gente começa a depender de que a comunidade se mobilize para uma escola ter mais condições que as outras, aí a minha opinião é de que a gente começa a disparidade social. Quando uma criança de uma região, digamos, mais beneficiada socialmente, tem uma educação com a qualidade melhor que a outra, vai se manter essa distância social entre as duas. A gente teve também um exemplo da matéria do Fantástico, que o Fantástico veio até o Kefas aqui e foi até a escola Eugênio Nelson Hitzel, né? E mostrou várias questões da escola que precisavam ser organizadas, né? E que chamou a atenção. Mas isso não foi resolvido na escola do Kefas? Não, pontualmente não foi resolvido ainda, são questões, inclusive ontem a gente teve uma professora representante da escola Eugênio Nelson Hitzel,
que está inserida bem no meio do Kefas, e ela justamente reclamou que a escola foi exposta, que hoje as crianças que tinham um pouquinho de orgulho ainda de estudar na escola hoje se sentem envergonhadas por estudarem na pior escola do Brasil, né, que é como eles lá estão nomeando a escola deles agora. E a gente espera, como eu te disse, que como Poder Legislativo possamos pelo menos pressionar o Executivo para que, afinal de contas, o investimento mínimo em educação, né, no Brasil é 25% do orçamento municipal em educação. Novo Hamburgo investiu 25,4% no último ano. Isso significa o quê? Quem investe 0,4% acima está fazendo isso simplesmente para não se incomodar com o Tribunal de Contas, né? Quando, na verdade, quem gostaria realmente de um crescimento na educação investiria 30%, 35% desse orçamento na educação. Eu penso que a educação é a solução de tudo, não adianta a gente debater segurança a curto prazo se a gente não pensar em segurança a longo prazo, que aí sim se resume em mais crianças na sala de aula e não dispostos à marginalidade. As questões de saúde também, quanto à drogadição, gravidez na adolescência, tudo se resume na sala de aula. Então, teremos então que investir hoje mais na educação para que daqui 20 anos nossos problemas atuais não se potencializem. Né? Tá certo isso. Então, para quem quiser participar, já tem marcado uma próxima audiência? Isso, dia 1º de julho acontece a audiência pública para tratar de uma questão bem importante também, que é a lei do assédio moral. Muitas professoras reclamaram que hoje não podem nem mostrar manifestações contrárias a alguma posição do governo, porque são ameaçadas de transferências de escolas, são ameaçadas com punições, inclusive com processos administrativos. Né? Então a ideia é se debater e se criar uma lei municipal que proteja tanto o professor quanto o superior hierárquico, que pode muitas vezes estar simplesmente cumprindo a sua função, né, de ordenando alguma questão, e pode ser acusado de estar assediando moralmente alguém. Então, para que a gente possa botar isso no papel, teremos esse debate 1º de julho, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Pedimos que a comunidade se faça presente, porque, como eu sempre brinco, muita gente reclama nas redes sociais, mas na hora de botar a mão na massa e participar e fazer a sua parte, deixa a desejar. Então, contamos com o pessoal lá, afinal de contas, a educação de Novo Hamburgo merece mais. Tá certo. Muito obrigado pelo espaço aqui da TV Fevale também, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, os acadêmicos aqui, levando informações locais para a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos.